Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Temos informação sobre proposta oficial enviada pelo Vasco tentando contratar reforço, né? O alvo continua sendo Marlon Freitas do Botafogo, você vai ter mais informações aqui nesse vídeo sobre isso. Vamos falar também sobre Kaique do Juventude, também falaremos sobre o Emanuel Martinez, né, do América Mineiro, e também sobre a possibilidade de duas torcidas do Vasco serem punidas pelo Ministério Público, pelo mesmo desembargador que interditou São Januário no ano passado. Enfim, vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama daquele jeito que você gosta. Só peço rapidinho para você deixar o like, que o like ajuda demais no engajamento aqui desse vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando de Marlon Freitas, o principal alvo do Vasco nessa janela de transferências. E o Botafogo recebeu uma proposta oficial do Vasco pelo volante Marlon Freitas. Os valores, porém, foram considerados muito baixos pelo alvinegro carioca. O clube, neste momento, descarta a saída do Marlon Freitas e não vai enviar uma contraproposta ao Vasco da Gama. Caso haja um aumento substancial na oferta vascaína, uma possível transferência será avaliada. A proposta do Vasco por Marlon Freitas é superior a 12 milhões de reais. No entanto, internamente, o Vasco entende que John Textor não deve liberar o jogador. Uma fonte no alvinegro diz que Marlon só sai do Botafogo caso o Vasco chegue lá com um carro forte cheio de dinheiro. Vou tentar explicar mais ou menos aqui como foi a proposta do Vasco pelo volante Marlon Freitas, mas o Botafogo realmente não quer liberar o jogador, né? O Marlon Freitas é o sonho do Vasco aí há algum tempo e o nome do jogador ganhou força no clube após a saída do diretor de futebol, Alexandre Matos. O Botafogo, no momento, avalia a proposta do Vasco, mas o valor é considerado baixo pelo alvinegro. Esta é a segunda proposta que o Vasco enviou ao Botafogo. O valor passa de 12 milhões de reais, mais ali de 2 milhões de dólares, né? Mas o Botafogo faz jogo duro e não quer liberar. A sensação no Vasco é que realmente o Botafogo não deve liberar, que o John Textor não vai querer liberar o Marlon Freitas. Apesar do Botafogo ainda não ter respondido essa última proposta do Vasco, a tendência é que ela seja recusada. A SAF vascaína teria que aumentar consideravelmente o valor oferecido, o que é considerado improvável neste momento. A proposta para o jogador, para o Marlon Freitas, né, falando agora do atleta, é considerada boa, mas o jogador também estaria feliz lá no Botafogo, depois de superar as críticas, né, no início desse ano, e ele entregou ali a situação para os dois clubes, né? Ele deixa que os dois clubes resolvam essa situação. O Vasco espera uma resposta definitiva do Botafogo ainda essa semana, mas a tendência é que o negócio não aconteça. Sem Marlon Freitas, a tendência é que o Vasco mude o foco ali para Martinez, né, do América Mineiro. Além de Martinez, outro nome em pauta é Kaique do Juventude. E é exatamente sobre o Kaique que a gente fala agora nesse momento, porque surgiu hoje durante o dia que o Vasco teria formalizado ali uma proposta pelo volante Kaique do Juventude, né? A informação era que o Vasco já teria formalizado essa proposta e que a oferta seria levada ao Clube Gaúcho através do empresário do jogador e que o Vasco já teria, né, entregado ao empresário do jogador essa proposta ao Juventude. Porém, uma outra informação aqui dos companheiros do canal Os Vascaínos, em parceria com o canal Mário Coelho Vasco, é que até o momento não teve nenhuma proposta do Vasco não, né? Eles conseguiram entrar em contato com o empresário, né, do jogador. O empresário confirmou que realmente teve ali uma conversa com o Vasco, mas que até o momento não chegou a proposta. A resposta do empresário foi a seguinte, abre aspas:
Não fizeram proposta ainda. Me pediram o que eu queria. Eu enviei, mas ainda não tive o retorno do Vasco. Fecha aspas. Então, a situação do Kaique, neste momento, está nesse pé, né? O Vasco pediu informações ao empresário, o empresário foi e entregou as informações. Falou, ó, para tirar o Kaique do Juventude é isso, o salário é isso, a proposta é essa e pronto. Mas o Vasco ainda não deu um retorno, né, aos empresários aí do jogador. Atualizada aqui a situação de Marlon Freitas e também a situação de Kaique. Agora vamos falar de Emanuel Martínez, né, jogador do América Mineiro, que talvez seja nesse momento o mais próximo aí de acontecer. A informação do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco tem negociações em curso com o América Mineiro para contratar o meio-campista Emanuel Martínez do América, de 29 anos de idade. As partes estão avançando e o modelo de negócio mais viável seria um empréstimo até o fim de 2024. Então, Vasco e América Mineiro negociando aí um possível empréstimo do volante Emanuel Martínez, né, do meio-campista Emanuel Martínez, que na minha opinião seria um bom reforço. É bom o Vasco ficar de olho porque o Fortaleza também entrou na disputa aí pelo Emanuel Martínez. Apesar do Vasco nesse momento estar um pouquinho mais avançado, enfim, tudo no Vasco demora, né? Tudo no Vasco é numa lentidão. Não duvido nada do Vasco perder o Martínez, fica sem Marlon Freitas, fica sem Kaique, fica sem ninguém, porque tudo no Vasco demora uma eternidade. Eu acho que o Vasco já tinha que desistir do Marlon Freitas. Botafogo não quer liberar, Botafogo tá pedindo muito dinheiro pelo jogador, então desiste, meu amigo, do Marlon Freitas. Pega esse dinheiro e usa para investir na contratação do Martínez, vai atrás do Kaique do Juventude, vai atrás do Carlos de Penha, vai reforçar esse time. A gente precisa de um monte de reforço aí, precisa de volante, precisa de atacante de lado de campo, precisa de meia para ser reserva do Paê, tá precisando de um monte de jogador, e tá aí o Vasco há um mês atrás de Marlon Freitas, como se fosse o novo Pelé. Até gosto do Marlon Freitas, acho um bom jogador, mas o Vasco o Botafogo não quer liberar e o Vasco tá lá, enchendo o saco do Botafogo, Vida que segue, meu querido, vida que segue, vai buscar aí, tem pelo menos mais uns 4 jogadores aí para tentar contratar e tá aí, atrás de Marlon Freitas, pelo amor de Deus também, já é para tirar nossa paciência. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre uma possível punição a 2 torcidas do Vasco da Gama. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do promotor Rodrigo Terra, lembra dele, aquele que interditou São Januário por 3 meses, está pretendendo aí validar a recomendação feita pela Polícia Militar para suspender por 60 dias as torcidas Guerreiros do Almirante e Força Jovem, ambas do Vasco da Gama. Motiva a punição a ação dos torcedores contra um grupo de flamenguistas que acompanhava a partida entre Vasco e Flamengo no futebol feminino em São Januário no mês de fevereiro. Após o duelo, os flamenguistas teriam sido cercados ali pelos vascaínos quando foram ameaçados e supostamente teria rolado ali uma confusão. Enfim, pode acontecer essa punição aí à torcida Força Jovem e à torcida Guerreiros do Almirante. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu nesse dia. Fica aqui também registrada a possível punição, né, que pode acontecer essas 2 torcidas do Vasco da Gama pelo mesmo promotor que fechou São Januário no ano passado. Vou ficando por aqui, meus queridos. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!